Pessoal, é muito bom tê-los aqui. Nós hoje temos muita gratidão de receber a doutora Maria Lúcia aqui, advogada, sócia da Berrame Advocacia, e para falar de um tema tão importante, tão caro hoje em dia, né? Estamos no tempo dessa situação, né? Que eu vejo que muitas empresas estão buscando estar em compliance com a NR1, mas a gente vai ver aqui com a doutora que a realidade não é tão bonita assim como a gente esperava. E qual é o papel do compliance na NR1? O que é esperado para o compliance officer, para o profissional de compliance em relação à NR1? Será que tem alguma coisa a ver? Será que a gente tem alguma responsabilidade dentro da empresa? Será que a gente pode acelerar esse processo de compliance NR1 ou não? Será que a gente não é um tema que nos pertence, a gente não tem influência? Vamos observar aqui os insights da doutora Maria Lúcia. Hoje a gente também tem a Nicole Mendes, nossa associada, que vai mediar e vai ajudar aqui na condução dessa brilhante fala e a gente vai aprender muito com a doutora Maria Lúcia. Quero agradecer também os associados que estão aqui presentes, que vão assistir a gravação. Imagino que a gente vai disponibilizar essa semana para quem não conseguiu estar presente hoje na comunidade, e também os convidados ilustres aqui, que eu já dei boa A noite. Leila e a Sueli são minhas convidadas, viu, Geraldo? Perfeito, são muito E elas bem-vindas. trabalham na área de R1, NR1. Perfeito, excelente. Eu vou adicionando as pessoas aqui e eu quero conceder a palavra a Nicole, que vai nos ajudar aqui, né, Nicole? Boa noite. Foi. Boa noite, pessoal. Obrigada, Geraldo. Obrigada, doutora Maria, por esse espaço aqui, por esse bate-papo, né? NR1 é um tema que está super em alta, apesar das empresas já precisarem estar em dia, né, atualizadas com esse assunto aí. A gente vê que no mercado ainda é um assunto que gera muita dúvida, tem muitas empresas ainda que não estão preparadas, que já começaram, algumas que não começaram ainda, outras que começaram, mas ainda não entenderam muito bem ali o que a NR traz. E aproveitando esse gancho aí que o Geraldo trouxe, né, qual que é o papel do compliance, eu queria iniciar te perguntando assim, doutora Maria, não só qual o papel do compliance, mas quem é responsável pela NR1? A gente pode falar que é uma área só, é RH, é segurança do trabalho, é jurídico, compliance, é um mix, são todas as áreas ali trabalhando juntas, aonde que cada pessoa entra. Eu vejo que tem muita confusão ainda, tem empresas que têm várias pessoas tratando sobre o assunto, algumas ali é uma área isolada, mas como que fica isso na prática, ali no dia a dia, como que funciona? Bom, primeiro agradecer o convite do Geraldo, do pessoal do Compliance Insights. É um tema que realmente precisa ser conhecido, que é um tema que sempre foi muito escondido do ponto de vista de falta de interesse de outros setores, de quem não está muito no dia a dia da empresa. Então, acho que o que é importante a gente falar primeiro, antes de tudo, é o que é uma NR, né? Então, a gente tem na CLT, desde a década de 40, um capítulo todo dedicado à segurança e medicina do trabalho. Então, ali tem as regras macros, as regras gerais de uma segurança do trabalho. Dentro dessas regras, existe uma determinação de que questões técnicas seriam publicadas através do Ministério do Trabalho. Em 1978, foi publicada uma portaria com várias normas regulamentadoras, que são os que a gente chama de ANR. Tá? A NR1, ela sempre foi mais geral de regras que todas as empresas têm que aplicar. Então, na época, ela tinha muito o que a gente chama de OS, que são as ordens de serviço, que são o quê?
são mapeamento de risco de funções na empresa. Então, por essa NR, na época, a redação dizia o seguinte, olha, e isso continua, tá? O empregado tem que receber uma orientação da função dele, tá? E, Geraldo, Eu acho que o microfone tá com um probleminha. Eu tô escutando a sua voz arranhada. deixa eu ver aqui, peraí. Vê se melhorou. Melhorou? Melhorou. Obrigado. Imagina. Obrigada. Então, o que acontece? A norma regulamentadora 1, ela traz uma porta de entrada geral para várias outras normas regulamentadoras que existem para insalubridade, para periculosidade, para trabalho em altura, para trabalho confinado, para construção civil, enfim, são regras técnicas de mapeamento de risco e prevenção de segurança do trabalho e medicina do trabalho. Então, normalmente, até 2022, você tinha um mapeamento de riscos basicamente feitos pelo PPRA, né, que era o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, em conjunto com o PCMSO, que era o Programa de Controle de Saúde Ocupacional. Em 2022, a NR foi alterada e nasceu com ela uma nova forma de mapeamento de risco, que é o PGR, tá? Então, eu tenho primeiro um GRO, que é uma coisa, é como se fosse um sistema, e o PGR, que é a consolidação técnica disso. Eu vou fazer esse mapeamento de riscos. O que a ANR dizia em 2022? Olha, você tem que mapear todos os riscos. Ela não falava você tem que mapear o risco químico, físico, biológico, ergonômico e psicossocial ou psicofisiológico. E por que eu falo em psicofisiológico? Em 2022, a NR17 trazia uma alteração bastante profunda de análise ergonômica do trabalho, né? Então, ela tinha a AEP, que é a análise mais geral, e a AEP, que é quando você vê que tem determinados riscos, aí você vai fazer uma análise ergonômica de trabalho mais completa e por função. E essa AET, quando a gente fala de ergonomia, a ergonomia não é cadeira, mesa, quer dizer, ela tem um complexo, dentre eles, os riscos psicofisiológicos. Por que a gente fala de psicofisiológico? Quando a gente fala de risco psicossocial, psicofisiológico, a pessoa pensa em depressão, em ansiedade. Mas grande parte das doenças e das mortes causadas por riscos psicossociais e psicofisiológicos são cardíacas. São ataques do coração, são isquemia. A doença mental não é o índice maior desses riscos. E também problemas gástricos, tá? Por isso que a gente fala de risco psicofisiológico. Quer dizer, eu gero uma doença real, fisiológica, por um risco que tem vários fatores. Então, a NR1 nasce sempre com essa visão global, geral, tá? É ela que vai descer em minúcias de um risco químico, físico, biológico? Não é bem assim. Você vai ter outros instrumentos, tá? Esse mapeamento de risco, ele é muito necessário ser feito por pessoas técnicas, que saibam fazer mapeamento de risco. A NR, o PGR, ele é um documento técnico, ele não é um documento que pode ser feito de qualquer maneira. Ele tem dois elementos essenciais, o mapeamento do risco e o plano de ação. É essencial estar ali, tá? A empresa vai ter quem? Normalmente, quem é que faz parte de PGR? Engenheiro e técnico de segurança e o ergonomista. Por quê? O ergonomista ele tem formação para risco psicossocial e risco psicofisiológico dentro de uma realidade corporativa, tá? Então, assim, eu preciso ter um psicólogo? Depende. Se eu tiver um psicólogo que não entende de risco corporativo, não vai me servir de nada. Ele não vai nem saber como medir, tá? E outro ponto importante, já então chegando no final da sua pergunta, quando eu falo de mapeamento de risco químico, físico, biológico, psicossocial, ergonômico, acidentes, ou seja, todos os riscos, isso é PGR, isso é NR1. Risco psicossocial é um risco dentre vários. Lembrando que existem produtos químicos que geram problemas mentais. Existem o uso de produtos químicos que eu preciso mapear o risco porque eu vou gerar depressão, porque eu vou gerar
ansiedade, porque eu vou gerar problemas mentais. Então, esse mapeamento, ele é multidisciplinar de pessoas técnicas. Então, eu entendo que o mapeamento em si, ele é feito por segurança do trabalho, com os técnicos especializados, cada um na sua área. Jurídico não entra nesse momento, RH não entra nesse momento, compliance não entra nesse momento. Quando entra? Quando eu tenho esse mapeamento de risco, e eu vou perceber, eu tenho riscos, como que eu vou gerenciar esse risco? E aí você vai ter o conhecimento do ergonomista, por exemplo, quando a gente fala do psicofisiológico, do risco psicossocial, e eu vou ter, então, que fazer, quando eu faço esse mapeamento, depois a gente vai entrar nesse detalhe, ele é muito geral, ele não é um questionário, é muito importante entender que NR1 não é para saber se alguém está feliz ou infeliz, tá? São condições macro de trabalho, é mapeamento de empresa, não é mapeamento de pessoas, tá? Por mais que você vá, num determinado momento, se necessário, fazer algum questionário validado, pelo amor de Deus, não é pesquisa de clima. Então, compliance, jurídico, RH, eles entram nesse momento de plano de ação. Por quê? Quando o setor técnico diz, olha, eu tenho um risco aqui de trabalho, de jornada excessiva. Eu tenho um risco inerente àquela atividade. Por exemplo, advogado, né? Advogado não pode errar, não pode perder o prazo, não é ele que controla o trabalho dele, porque você não sabe se vai sair 10 publicações ou 28, ou se o seu cliente está com algum problema, ou se vai dar uma greve, ou o que for. O médico, o enfermeiro, o profissional de saúde, né? A área de saúde é onde nasce o burnout nasce no setor de saúde. Depois ele começa a ser visto em outros setores, mas é inerente, eu não vou acabar com aquilo. Eu não consigo ser médico sem estar sob essa pressão. Como eu vou lidar com isso? Como eu vou criar situações de descompressão? Como eu vou criar um ambiente de trabalho que reduza isso? Então, nesse momento, aí você tem uma atuação multidisciplinar, tá? E aí você tem, por exemplo, o RH, o jurídico trabalhista, o compliance, auxiliando em como encontrar soluções, e aí, às vezes, você vai precisar, nesse momento, de um psicólogo que faz esse link, né, corporativo, pessoas vou precisar de treinamento, o que eu vou precisar fazer? Porque às vezes o que você vai precisar é controlar a jornada de trabalho, né? Os fatores que o OIT, que o OMS trabalham, não são, o assédio entra, mas é um dos elementos. Entra muito a questão de jornada, de ausência de controle da própria atividade, de ausência de reconhecimento pelo trabalho feito. Então, você tem fatores, se você verificar, a OIT tem uma bibliografia muito boa sobre isso, é muito mais do que só o que se está falando, tá? Então, nesse momento de que eu mapeei um risco e eu estou num plano de ação, aí entra todo mundo. E aí você vai ter os controles disso, né? Que aí você vai continuar com essa equipe multidisciplinar auxiliando nesse controle, nessa prevenção e no desenvolvimento desse plano de ação. Porque o PGR, ele não é um documento que você faz e guarda, ele é um documento vivo. Eu criei planos de ação, eu já fiz uma melhoria, eu mudo meu PGR e baixo aquele risco, entendeu? Então, essa é, assim, é o resumão da coisa. Oi, Geraldo. Se posso complementar, assim, enquanto profissional de compliance, eu vejo que nós, assim, quando a gente vê que a empresa e as responsabilidades não estão sendo assumidas, nós podemos ali pressionar também, ali, antes, porque você indicou bem, o caminho, a responsabilidade inicial não é de compliance, mas isso incomoda o profissional de compliance quando a engrenagem não startou da forma correta, o início foi correto. E aí, não tem como a gente ficar na cadeira de compliance e ver o filme acontecendo. Então, o que eu sugiro, vocês, profissionais de compliance, que estão vendo as coisas acontecendo, ou não estão vendo, melhor dizendo, que vocês pressionem, eu, por exemplo, eu vi isso acontecendo e eu fiz uma reunião, eu reuni o responsável do RH, o responsável do Saúde, Segurança e Meio Ambiente, Auditoria e Compliance, que é a minha cadeira, e falei, e aí? A gente vai ter ou não vai ter um
um trabalho forte com relação à NR1. Porque tem que olhar, o prazo lá atrás parecia perto, mas cada vez mais perto. Então a gente tem que pressionar também, acho que um papel também do profissional de compliance, da auditoria, de todas as áreas. O RH também. Alguém responsável da empresa precisa pressionar. Eu queria colocar esse elemento aqui. Não, eu acho que é importante esse controle, Geraldo, justamente, não só no momento anterior, mas manter aquilo tudo no radar. Quer dizer, quando eu falei que o NRL é um documento vivo, quer dizer, eu fiz um plano de ação, fiz aquela equipe multidisciplinar, aquilo está andando? Não está andando? O que está sendo feito? Eu tenho os papéis de cada área definida, como é que essas áreas vão atuar, né? Você vai ter tudo isso. Março, a pesquisa que tinha é que 68% das empresas não sabiam ainda o que era NR1. E eu tenho visto muita gente achando que vai mapear NR1 com uma pesquisa de clima e um treinamento de assédio. E aí você vai entrar num risco fenomenal, entendeu? Enfim. Fernanda. Oi, Maria, tudo bem? Tudo. Primeiro, obrigada, que eu não tinha ideia de que tinham esses problemas de coração e outros tipos de problema. Para mim era mais mente mesmo. Não é. É um dos menores. Assim, estatisticamente e proporcionalmente. Os maiores problemas são cardíacos. Agora, você tem o MS e o AIT. como que a gente pode dizer que a empresa está doente? É pela quantidade de pessoas? Uma pessoa é suficiente? Como funciona isso para a gente poder dizer, olha, aqui a gente tem um ambiente saudável, não, aqui esse ambiente não é saudável? Então, é no mapeamento de risco com o profissional técnico. O que você vai mapear? Quais são alguns fatores que o OIT e o OMS sempre tratam desse assunto? Primeiro, tempo de trabalho, jornada de trabalho. Tá? Qual é a jornada de trabalho das pessoas? Existe jornada excessiva? Os intervalos previstos em lei, refeição, 11 horas entre as jornadas, 35 horas de um DCR completo, são cumpridos? Eu tenho uma escala de trabalho que permite um equilíbrio de vida ou não? Isso é um fator. Segundo fator, qual é o tipo do trabalho que eu tenho? Eu tenho um trabalho excessivo, que eu estou sempre sob pressão, é inerente, como a gente falou, de algumas funções, essa pressão, como eu lido com essa pressão, como eu tento minimizar essa pressão, eu tenho formas de descompressão, eu tenho algumas formas, por exemplo, acabou uma coisa, né, eu vi na televisão, não assisto esse seriado, mas eu vi um seriado médico, e o rapaz tá com um médico novo e um médico um pouco mais antigo, ele diz, você pegou uma das pessoas, morrem X pessoas por dia, você pegou uma delas. Em algum determinado momento você encontra o equilíbrio. Aí o mais novo fala para o mais velho, você encontrou? Ele, não, nem estou longe disso. Então, assim, você nunca vai acostumar quando você é um médico, uma pessoa está morrendo na sua mão. Como o hospital lida com isso? Como eu dou suporte? Eu faço trabalho voluntário com jovens e crianças com deficiência intelectual desde 94. Num determinado período, eu quase fui trabalhar numa outra área, que era para contar histórias para crianças em hospitais. Era uma ONG que chamava Vive e Deixe Viver. Eles tinham um trabalho de terapia, de acompanhamento psicológico, uma vez por mês para os voluntários. Por quê? Porque você está contando história para crianças que de repente vão morrer, ou que estão doentes. Como é que você lida com aquilo? Então, como é o suporte? Então, esse mapeamento, ele é técnico. Eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei como saber se uma empresa é doente ou não, se eu não tenho esse mapeamento técnico prévio, sério e complexo e profundo. E aí sim, eu vou mapear isso e vou ter atitudes. Eu tenho que mapear todo mundo, eu tenho que analisar todos os fatores. Eu penso assim, tem coisas que vêm da casa da pessoa, não é do trabalho, né? Quando e você aí com o PGR consegue perceber essa diferença, consegue... Totalmente. Legal. Inclusive, por que eu falo de não ter pesquisa de clima? Porque os questionários que eventualmente vão ser usados, não obrigatoriamente, mas que eventualmente sejam usados, ou que no plano esteja a se usar, tem que ser os validados. Então, você tem questionários validados. Esses questionários abrangem vida pessoal.
Entendi. Abrange pressão de interna. E aí você tem também uma situação de quão sério é o controle lá da empresa, por exemplo, na saúde do trabalhador. Se você tem um médico do trabalho que leva a sério os exames periódicos e vê e pesquisa como a pessoa está e tudo, ele vai saber se aquela pessoa está com problemas em casa, se ela está enfrentando depressão por alguma questão, isso vai estar num prontuário. Se eu tiver uma reclamação trabalhista, se eu tiver alguma coisa, aquilo está num prontuário, vai ser acessado numa perícia. Por exemplo, vai se ver, ó, a Maria Lúcia passou por uma situação grave em casa, começou a desenvolver depressão depois disso, entendeu? Aí, o trabalho ajudou ou piorou? Entendi. Aí é que De você qualquer entra maneira, com o ele vai trabalho da influenciar, concausa. né? Sim e não. Você pode ter ambiente de trabalho que às vezes a pessoa vai se sentir segura e tranquila no trabalho e não em casa. Então, é por isso que eu te falo, o mapeamento, ele é profundo, é técnico e o plano de ação é multidisciplinar. Mas não é o jurídico que vai mapear se tem risco, não é o compliance que vai mapear se tem risco, não é o RH que vai mapear se tem risco. A gente vai falar e falar, oh, você já tem o plano? Você já fez? Você não fez? Né? Eu mando lembrete para os meus clientes. Oi, vocês já estão com tudo pronto? Lembra, não é só NR1. Por que não é só NR1? Porque a NR1 mapeia o risco. A análise profunda é em AET na NR17. Eu não mapeio o risco psicossocial sozinho. Aí, quando eu vejo que eu tenho fatores macro maiores, eu parto para uma EP e parto para uma ET, que é a NR17. Eu acho que é muito importante. O NR1, grosso modo, assim, vamos entender, seria tipo um índice de uma obra que vai ser completa com mais 35 NRs. São mais 35 normas técnicas. É por isso que eu falo, isso não é um assunto meu como advogada. Eu conheço que eu trabalho dentro das empresas como consultora desde 88. Eu vivi chão de fábrica, eu sei ver as coisas, eu sei visitar uma fábrica e saber se aquilo tem risco ou não tem ambiente, mas eu não tenho capacidade técnica para mapear esse risco. Eu vou ajudar depois. Criar formulários, criar controles, entendeu? Entendi. Mas junto com RH, junto com compliance, tá? E tem que É um mapear tudo. desafio aí, né? Tem que mapear tudo, não é um questionário que eu vou pegar 10% dos trabalhadores, entendeu? E não é perguntar para você, oi, Fernanda, você gosta do seu chefe? Não é isso. Eu ouvi que um pessoal estava fazendo justamente isso, era quase uma pesquisa de clima ali, justificada para os funcionários por conta da NR1. Jonathan, você levantou a mão? Diga. Olá, tudo bem, pessoal? Prazer, Jonatas. Também sou profissional de compliance, de auditoria. Prazer estar aqui com vocês, Maria, Lúcia. Obrigado aí pela explanação. A minha dúvida, na verdade, assim, é um complemento, uma dúvida, né? Hoje a gente vê muitas pessoas, vou usar um termo simples aqui, vendendo planilhas na internet, né? Olha, questionários e você aplica, né? O Ctrl+C, Ctrl+V, como se isso fosse resolver o problema, né? E você colocou muito bem que não é o compliance, não é a auditoria, não é o jurídico, né? Mas sim um profissional qualificado, né? Um economista, um técnico de segurança do trabalho, qualificado, que possa aplicar e mapear o risco. E sim. Aí, você complementou depois que diz, após isso, sim, né? É uma equipe multidisciplinar, onde a gente vai atuar juntamente com as necessidades. E aí vem a pergunta, né? Porque hoje, muitas das empresas sérias, independente da NR1, já faz um tipo de mapeamento pela segurança do trabalho, enfim, já presta uma assessoria, uma prestação até psicológica, dependendo da situação, como eu trabalhei em indústria, você tem muitas questões de não só problemas de acesso, comportamento, mas questões mesmo de exposição a produtos químicos, né, sonoros, uma série de coisas que a empresa, muitas delas, apresentam um suporte para isso. Agora, eu queria só um pouco mais a fundo, na própria pergunta da Fernanda, quando a gente sai um pouco dessa questão química, mas as questões psicológicas, como poder separar um pouco daquilo que pode vir de casa, né, e você não conseguir mapear, ou talvez ter algumas sinalizações na própria questão do mapeamento da questão psicológica do profissional. Porque existem coisas que
para eu que não sou, eu sou leigo no assunto, nessa questão de psicologia e tal, mas assim, que é muito subjetivas. A pessoa está em depressão, alguma coisa, e no mapeamento, digamos que não apareceu, entendeu? Porque a Não questão vai aparecer. e a auditoria, ela é muito assim, ó, se a gente está documentado, se de repente a gente tem evidência, se prestou realmente um serviço adequado, que poderia, sim, verificar aquela situação. Então, não sei se ficou clara a minha pergunta. Sim, ficou. Obrigado. Na realidade, você não vai mapear se a pessoa está feliz. Você não vai mapear se a pessoa está depressiva. Você vai mapear se você tem fatores de risco para desencadear depressão, ou para desencadear ansiedade, ou para acalmar, ou para melhorar, ou para dar equilíbrio. Você vai mapear a condição de trabalho, não se a pessoa está feliz, ou se a pessoa está depressiva. Então, eu vou ver qual é a macro. Qual o volume de trabalho que as pessoas têm? As equipes estão bem dimensionadas? As pessoas sabem quais são as funções delas e têm clareza no que se espera dela? Metas são pré-estabelecidas, com clareza, antecedência, são possíveis de ser cumpridas ou são excessivas, né? A jornada de trabalho é o normal? As pessoas conseguem parar para almoçar e descansar? É macro. Você vai mapear a condição. Essa condição de trabalho gera depressão? Se você fizer um mapeamento e verificar que não, que você tem condições de trabalho equilibrado, ambiente equilibrado, tá todo mundo, né? E entra, sim, treinamento de liderança, treinamento não só de liderança. Casos de assédio no Brasil, quando se fala de Convenção 190, a Convenção 190, ela trata do assédio que a gente chama de vertical, do chefe para baixo. Mas no Brasil, existem muitos casos de assédio entre pares. Não adianta eu treinar a liderança, eu tenho que treinar a equipe, entendeu? Eu tenho assédio de equipe contra chefe. Também é muito comum no Brasil isso. Então, se eu tenho esse mapeamento, assédio é um dos elementos, é uma questão comportamental. E aí você entra não só compliance, mas RH, né, um treinamento efetivo. Tá com excesso de jornada? O que eu vou fazer? Eu tenho como contratar mais alguém? Eu não tenho como contratar? Sempre, algumas empresas maiores têm a questão de headcount. Eu estou numa situação que eu posso, dentro da lei, contratar uma equipe de temporários para dar conta de alguma coisa muito excessiva. Então, é isso que eu estou falando. Você não vai saber se aquela pessoa está... Não é para você saber se a pessoa está feliz ou infeliz. É para saber se você tem fatores desencadeantes na sua empresa para gerar esses problemas, não só de saúde mental, mas de saúde cardíaca e tudo isso, tá? E a gente vê muito forte mesmo, empresas principalmente antigas, profissionais antigos, comportamentos antiquados, né? Que isso pode ter uma continuidade e pode desencadear algo entre os funcionários, alguma coisa do tipo. Então, na verdade, é na prevenção mesmo, né? Independente que você diagnostica, tem o diagnóstico de algum profissional que tenha problema. Sim. É mais a prevenção mesmo do que pode ser acontecido. O mapeamento de risco é para prevenção. É para saber, existe um risco? Eu detectei riscos aqui, estou com excesso de jornada, a coisa não está muito controlada, as pessoas não têm clareza do que tem que fazer, ninguém sabe o que se espera de ninguém sabe meio que... Aí, o que eu vou fazer? Eu vou ter um plano de ação, que aí eu vou envolver todo mundo e vou resolvendo esses casos. Entendeu? Oi, Mariana. Perfeito, obrigado. Imagina. Boa noite, pessoal. Meu nome é Mariana, eu sou advogada de empresas, eu falo aqui de Araçatuba, interior de São Paulo. Geraldo, obrigada pelo convite, tá? De estar participando do encontro. Maria Lúcia, eu te conheci num evento que eu fiz em São Paulo, em 2019, desde então eu te acompanho pelo LinkedIn, e as suas sempre colocações, a sua participação sempre é muito pertinente. Eu achei muito interessante quando você menciona que o assunto NR1, ele é multidisciplinar, né? Aqui no interior a gente tem uma realidade um pouco distinta da capital e de cidades ali mais próximas, né? Porque a gente acumula funções, né? Então, o advogado de empresas, ele acaba pegando um pouco de tudo para fazer a coisa funcionar. Então, em pequenas e médias empresas, geralmente a gente não tem um papel da auditoria, né? A gente não tem um departamento específico de segurança do trabalho, a gente não tem a figura, né, de uma pessoa específica para compliance, e muitas vezes a segurança do trabalho ela é terceirizada.
assim como acontece com a contabilidade, e até mesmo com o departamento pessoal, que a contabilidade acaba assumindo essa demanda. Então, eu também entendo que NR1 ele não é um assunto, assim, diretamente do jurídico, mas aqui na minha realidade, eu entendo que o jurídico ele tem um papel muito importante justamente para guiar, né, fazer toda essa condução para segurança do trabalho, né, ainda que terceirizado, fazer esse mapeamento, essa identificação, fazer um plano de ação e a gente ir fazendo mesmo um juízo de valor, né, para o pequeno e médio empresário e guiar. O que é mais assustador é que todos os contatos, né, que eu tive aqui em Araçatuba e região, tem pessoas querendo tratar a pessoa individual do funcionário. Então, assim, até oferecer sessões de psicoterapia para aquele funcionário. E aí entra numa situação muito delicada que o Jonathan pontuou e a Fernanda também, né? Às vezes o funcionário ele vem com esse assunto, esse problema de casa. Sim. E quando a empresa assume isso, ao meu ver, pensando lá no possível passivo trabalhista, uma demanda trabalhista, é muito difícil a gente sustentar isso. Então, a gente tem que tratar o meio ambiente do trabalho, o clima organizacional. E sempre que possível, a gente fazer essa distinção de não tratar a pessoa do funcionário. Sim, exatamente. Mas está certo. Essa é a minha percepção. E uma dor, né, daqui do interior é a gente passar essa necessidade para o empresário. Porque é difícil ainda a gente atuar no preventivo. Não é só do interior, não. É difícil a gente atuar no preventivo, né? Porque empresário ele visa lucro, né? E qualquer contratação significa gasto, né? O que não é verdade. Mas eu queria pontuar e trazer essa visão, muitas vezes, de que, embora não seja assunto do jurídico, eu vejo, assim, que o jurídico ele vai encabeçar isso e vai guiar para fazer a coisa funcionar, para cumprir esse índice aí desse livro. Então, mas você está certa no seguinte sentido. O Brasil, ele é um país imenso, né? É um clichê falar que é continental, mas e a gente tem realidades muito diferentes. E a maior parte das empresas é pequena e média. Né? Eu trabalho com empresas pequenas e médias. Eu tenho empresas que, justamente, eu sou o jurídico que, apesar de, né, acaba cuidando de meio que de tudo, porque eu faço a parte civil contratual também. E muitas vezes, quando você está nessa situação, como você está com empresas menores e médias, realmente a maior parte não tem um compliance montado. Você acaba fazendo um pouco, você acaba com vários chapéus. Qual é o grande problema que eu vejo? Não é só porque a segurança do trabalho é terceirizada, tá? Eu acho que sim, a gente entra nessa questão do mapeamento, e eu fiz isso com clientes que têm assessoria terceirizada grande, tá? Não são empresas pequenas de segurança do trabalho, que estavam pensando num questionário quase do nível de pesquisa de clima, Nicole. Então, eu acho que aí vem a gente, ou vem o compliance e fala, peraí, amigo, não é por aí, não é para saber se Cicrano e Beltrano estão felizes, é para saber que risco eu tenho aqui de eu ter um fator que eu estou desencadeando isso. E não é só comportamental, é estrutural. Como aquela empresa está organizada, como os cargos estão organizados, entendeu? OIT e OMS, a gente tem material muito bom sobre isso, muito complexo, porque isso é um assunto que se discute no mundo há muito tempo. Não é jabuticaba, ninguém inventou risco psicossocial no Brasil. A gente fez um evento na Federação Interamericana de Advogados sobre saúde e segurança do trabalho em países das Américas, do Canadá e América Latina, e todos têm risco, todos têm mapeamento de risco psicossocial. Então não é, assim, porque tem muito essa coisa, né, esse discurso do só que acontece, mas assim, eu sei que é difícil, só que a gente tem que fazer. Quando saiu, né, essa coisa que você fala do gasto, quando saiu o FAP, o NETEP, lá atrás, eu fiz o curso no INSS, e aí o diretor lá do INSS estava falando assim, agora vai ser bom para quem trabalha, eu sempre trabalhei com consultivo mais forte do que contencioso, né, para ter um pouco de equilíbrio na minha vida psicossocial, não depender tanto de juiz, né, Geraldo? Então, assim,
ele falou assim, não, que agora, como o FAP está relacionado ao mesmo KNAI, a folha de pagamento, se você não prevenir saúde, segurança, vai ficar mais caro que o seu concorrente, as empresas vão ver isso como investimento. Ele falou, e muita gente, auditor do trabalho é. Eu falei, não vai. Não vai. Desculpa acabar com o seu sonho, não vai. É muito difícil as empresas encararem área trabalhista e área de segurança do trabalho como investimento. É um inconsciente coletivo que considera essa área pouco importante. Então, a gente está vendo que não é pouco importante. O problema é como que você faz. E aí, eu acho que para as maiores empresas, o jurídico, a segurança do trabalho, tem o aliado do compliance, que o compliance, você vai chegar lá para a alta direção e falar, e aí, amigo, vai fazer direito ou não, né? Mas na pequena e na média empresa, é o que você falou, é você que vai tentar não deixar ter um incêndio, né? Mas é realmente esse assunto é um assunto muito complexo, e eu acho que assim, quando eu conheci o Alisson lá no GT, que ele entrou no GT de compliance trabalhista aqui da OAB, e agora depois também esse apoio do Gilberto, do Geraldo e da Flávia aqui em São Paulo, eu acho que é um tema que a gente está conseguindo começar aos pouquinhos levar para compliance, né? E eu vejo algumas pessoas de compliance começando a se interessar genuinamente pelo tema, vendo a abrangência que ele pode ter. Mas é uma luta quase inglória, Mariana, eu concordo com você. Eu estou há quase 40 anos na área e eu vou te falar que não é um trabalho de formiguinha. Não é fácil. Fernanda, eu já te dou a palavra, só aproveitando esse gancho das perguntas aí que o pessoal trouxe. Maria, quando o pessoal está muito falando, olhar muito para o funcionário isolado, né? Eu vou, como a Maria trouxe ali, eu vou atuar naquele funcionário. Mas e quando a gente fala de terceirizados, de PJ também? O cenário muda, a minha visão como empresa é outra, a tratativa em relação ao NR1 é a mesma que eu tenho para os meus funcionários. Como que a gente lida? Porque hoje, né, PJ é o que as empresas mais têm ali, terceirizados também. Como que eu atuo em relação a eles? Tá, não sei se a Fernanda quer perguntar alguma coisa antes, comentar alguma coisa antes. É só, prometo que as últimas duas questões também, para complementar até o que a Nicole fala. Se o canal de denúncia, por exemplo, ele ajuda as empresas a ter essa noção, se faz diferença para ajudar a entender como a empresa funciona ou não. E a outra questão é o que eu queria saber isso mesmo, porque fala muito em CLT, NR1, né? Mas vale para só CLT, não vale para os outros. Não. Essa era a minha dúvida. NR E o que é considerado, por último, Maria, só para eu encerrar, eu não vou perguntar mais. Imagina, pode perguntar. O que é considerado uma empresa saudável? Você falou, olha, essa aqui eu consigo entender que sim, é uma empresa boa. Bom, vamos lá, como diria o esquartejador, vamos por partes. Primeiro, NR1 é para a relação de emprego. Tá? Então, a obrigatoriedade é a relação de emprego, porque ela é uma norma técnica que surge da regra geral da CLT. É isso que ela regra. É isso que vai acontecer ali. São seus postos de trabalho de empregados que vão estar ali. Tá? É claro que você vai procurar ter um ambiente saudável, especialmente se você tem os terceirizados, inclusive terceirizados de outras empresas. Por quê? Porque a norma técnica exige que a prestadora e a tomadora tenham sinergia. É obrigatório. As CIPAs, por exemplo, devem interagir. Se eu tenho uma prestação de serviço com mão de obra locada, ou seja, de mão de obra colocada dentro de uma empresa, a CIPA da prestadora tem que conversar com a CIPA da tomadora, tem que ter um membro lá dentro. É por isso que eu falo, as normas regulamentadoras, elas são bastante complexas, e elas envolvem todas as relações. Tá? Claro que a CIPA vai ser de empregados, e a CIPA atua também, como a própria Inês colocou aqui no chat, a CIPA atua também nessa prevenção, né?
apesar do que as empresas acontecem, na realidade o SESMIT é meio que o consultor da CIPA, né? Porque a CIPA teria essa prevenção. Então, ele é a obrigatoriedade para as relações de emprego, ela envolve de uma maneira sinérgica com prestadoras e tomadoras com relação de emprego, tá? Mas, quando você sai de uma relação trabalhista, uma relação de emprego, para uma relação de prestação de serviço autônomo ou do PJ, né? Você não tira da empresa uma responsabilidade por aquela pessoa sem nenhuma relação com o direito do trabalho. Eu estou falando de aspecto civil. Estou falando de responsabilidade civil por dano. Todo mundo é responsável por um dano que gere. Então, a empresa ela é responsável pelos danos que os seus prepostos gerem a terceiros. Seja um PJ, seja um visitante, seja o que for. Seja na rua, né? Não tem aquela história? Bateu dirigindo o carro da empresa, a empresa vai pagar a indenização da vítima se o empregado for culpado? É mais ou menos a mesma coisa. Então, ele não vai estar, aquele PJ não está numa NR1, porque não é a relação dele civil. Estou falando de PJ de verdade, tá? Não estou falando de fraude, estou falando de verdade. Mas eu tenho uma responsabilidade civil em relação a qualquer pessoa. Tá? Então, isso é muito importante. Mas ele não vai estar em NR1. E assim, eu acho que essa questão da NR, das NRs, né, que são 36 vigentes, o que eu gostei na NR1 dessa polêmica toda é que tem gente que nunca ouviu falar em segurança do trabalho e está começando a olhar para o tema, e eu acho que isso é muito bom, porque as empresas vão começar a perceber o risco que existe e como é um investimento ter esta área bem feita. Por quê? Como a Fernanda me perguntou, canal de denúncia. Primeiro, o canal de denúncia, pela Lei 14.457, que é a Lei Emprega Mais Mulheres, ele é obrigatório para empresas que têm CIPA. Começa daí, com treinamento de assédio sexual, discriminação, enfim, tá? Então, ele é obrigatório. Ele ajuda ou não? Não sei, eu não sei se ele é efetivo. O que eu sempre falo para as empresas, se o teu canal de denúncia é mais o Ministério Público do Trabalho do que o seu canal de denúncia, tem uma coisa errada. Porque o Ministério Público do Trabalho, ele é um canal de denúncia. Você não descobre nem se Jesus descer na Terra quem foi que fez a denúncia. Porque eles tratam com extremo sigilo. E eles investigam. Se os teus empregados estão indo para o Ministério Público do Trabalho, qual é o canal de denúncia que você tem? Será que ele é efetivo? Será que eu não tenho retaliação? Será que as pessoas se sentem seguras? Quem recebe essa denúncia? Várias vezes quando eu dou treinamento, que eu dou treinamento nas empresas, de vários assuntos trabalhistas, inclusive de assédio, o pessoal às vezes me pergunta do canal de denúncia, mas doutora, quem que recebe isso? Por quê? Entendeu? Então, o canal de denúncia por si só não quer dizer nada. Por mais que as pessoas falem, não vamos chamar de canal de denúncias, vamos chamar de canal de comunicação. Não, o problema não é o nome. O problema é aquilo é efetivo, não tem retaliação, tem um controle, é verdadeiro, entendeu? Quem está cuidando daquilo é alguém isento, por exemplo, nas empresas maiores, é compliance lá fora, como que a coisa funciona, tá? Então, por si só, eu não posso te dizer se o canal de denúncia melhora ou piora a situação. Eu acho que depende do canal de denúncia, depende de como isso é tratado dentro da empresa. Como eu sei se uma empresa é saudável, é com mapeamento de risco. É com mapeamento de condições de trabalho gerais. Eu vou saber se a empresa é saudável ou não. Se ela está gerando mais ou menos risco, né? Então, eu acho que o mapeamento é essencial. E ele tem que ser técnico. Porque aí você vai saber se aquele ambiente está gerando a doença ou não. Porque o pessoal tem muito medo, né? Eu vejo muito advogado falando, eu vou fazer prova contra mim. Você não vai fazer prova contra você. Você vai ter um mapeamento. Se você mapear que você tinha problemas e você resolveu aqueles problemas, você corta o nexo. Especialmente, falando em nexo, né? Especialmente quando eu falo de DTEP.
eu não sei se vocês sabem o que é o NETEP, o pessoal fala, você fala um monte de sigla, mas enfim. O NETEP, que é o nexo que é previdenciário, né, significa o seguinte, o INSS mapeou todas as doenças no Brasil, mapeou todas as doenças na população ativa, e mapeou cada uma das doenças, e pegou o número de pessoas, e aí pegou cada uma das atividades econômicas, cada um daqueles códigos da classificação da atividade econômica, e pegou cada uma das doenças e viu quantas doenças daquela tinha naquela atividade econômica. E aí ele cruzou quanto tem naquela atividade econômica, quanto tem na população em geral. Aqui tem muito mais, é nexo previdenciário etiológico. O que significa isso? Se a pessoa entrar no INSS com aquele CID, vai dar nexo. Automático. E a empresa vai ter que contestar dentro de um prazo e tal, com uma documentação robusta, dizendo, não tem nexo que eu tomo esses e esses cuidados, tá? Quando foi feito isso, por exemplo, a instituição financeira, tá? Passou de um risco de nível 1 para nível 3, com CID-F. CID-F é o CID de doença mental. Tá? Então, o banco recolhia 1% da folha de seguro de acidente de trabalho, passou a recolher 3%. Por causa do NETEP. Então, por isso que eu falo, o mapeamento é essencial. E tem que olhar, inclusive, para isso. E o NETEP para doença mental, você fala assim, não, mas o NETEP, que é o CID-F, é de atividade financeira, não, você tem determinadas fábricas de autopeças, metalurgia, que tem nexo direto com doença mental. Por isso que tem que mapear com quem é técnico. Fala, Geraldo. Falei demais? Nada, assim, você fala em canal de denúncias, os profissionais de compliance aqui ficam empolgados. Eu fiquei empolgado também e, assim, tem a responsabilidade solidária, apesar de cada empresa ter sua responsabilidade, a gente sabe que a gente não está sozinho nesse mundo, você falou responsabilidade civil. Uhum. Eu tenho... Cívica também. Cívica também, né? Eu vejo muito, assim como você falou, se o canal de denúncias não funciona, não é efetivo, o Ministério do Trabalho, o Ministério Público vão ser os canais que vai ter alguma resposta efetiva de solução para casos de assédio, casos de relações trabalhistas que não tem um equilíbrio, né, digamos assim. Uhum. E a gente tem empresas que se relacionam, seja fornecedor, cliente, enfim. E essas empresas usam, os colaboradores ali usam o canal de denúncias uma da outra também. Então, imagina um jogo, uma relação de negócio que tem uma empresa pequena e uma empresa grande. Esse colaborador da empresa pequena, sabendo que não tem uma estrutura de canal de denúncias muito confiável, ele pode, claro, acionar o Ministério Público, o Ministério do Trabalho, mas ele também pode acionar o canal de denúncias dessa empresa maior. Uhum. Se ele estiver num site, por exemplo, está dentro do cliente, trabalhando dentro do cliente, fornecendo ou mantendo algum equipamento. Então, eu vejo muito isso acontecendo também. Então, a empresa cliente ou fornecedora, ela vem cobrar também. E aí a pergunta é a seguinte, esse contexto todo para fazer uma pergunta. Nós, profissionais de compliance, também, além de gerir o canal de denúncias, a gente tem uma atividade comum que é fazer a devida diligência, do diligência de fornecedores, de clientes, de funcionários, de todas as partes, as partes interessadas ali, stakeholders. Temos que olhar a saúde, as NRs das empresas, você recomendaria, como fazer isso? Eu sei que no aspecto de segurança do trabalho, isso já acontece em muitas empresas, inclusive auditorias. Mas qual seria, talvez, o primeiro passo ali no nível maturidade 1, que as empresas poderiam já olhar? Talvez no questionário, talvez a mídia, enfim. Tá. O Alisson está aqui para não me deixar mentir sozinha. Esse tema a gente tem discutido muito no GT de Compliance Trabalhista, na UAB. Eu fiz um mestrado, terminei agora em fevereiro, em Direitos Humanos, Direitos Humanos e Globalização na Universidade da Catalunha. E eu fiz justamente sobre o impacto das empresas em direitos humanos. E a questão da devida diligência. Eu faço a due diligence trabalhista há muitos anos, tá?
Eu sempre tenho clientes que eu faço preventivo para arrumar a casa, algumas às vezes, aquisição, enfim. Nesta área, a devida diligência tem que ser de mérito. O que eu chamo de mérito? Você pode começar com parte documental, mas você tem que ir a campo. Não tem jeito, você tem que ir a campo, né? Vamos falar de uma situação simples, trabalho análogo à escravidão, por exemplo. Não é simples, mas eu digo, é uma coisa que está sempre na mídia, né? Como que eu mapeio isso se eu não vou no lugar? Né? Não dá para ver PowerPoint, o PowerPoint fica bonito demais. Dá, não dá. Então, assim, essa devida diligência, eu acho que ela tem sim que ser feita, tá? Nos teus fornecedores e tudo, e não basta só você verificar, os empregados estão registrados, eu tenho a lista do E-Social, o recolhimento previdenciário, o fundo de garantia está sendo feito, mapeia a jornada, conversa com as pessoas, vai, entendeu? Porque se você não fizer isso, você não vai ter uma imagem verdadeira. Dá mais trabalho? Óbvio que dá mais trabalho, né? Mas você vai poder, inclusive, uma das coisas que eu acho que é essencial, isso foi uma das coisas que eu estudei no mestrado, é como que você vai fazer essa relação contratual com o teu fornecedor, ou com o seu cliente, ou com o seu vendedor de matéria-prima, porque quando a gente fala de due diligence nessa área trabalhista, você envolve várias coisas, inclusive essas questões comportamentais. O que é considerado, por exemplo, má prática para a proteção de direitos humanos e direitos trabalhistas, são um dos direitos fundamentais, é você simplesmente rescindir com o seu fornecedor. Isso é considerado má prática. Por quê? Porque ele entende que, principalmente a empresa maior, né, a empresa mais robusta, ela deveria criar nesta relação contratual orientação e auxílio para que haja uma melhora daquela mão de obra e daquela relação de trabalho naquele teu prestador. Então, uma das coisas que eu sempre falo, o quanto o seu departamento de compras é responsável por lesão de direito trabalhista. Porque quando se exige um preço fora da realidade, você vai ter problema depois. Você vai ter problema, né? Por quê? Porque ele não vai conseguir aquilo cumprindo toda a legislação. Alguma coisa ele vai deixar faltar. É isso que eu te falo de multidisciplinar, entendeu, Geraldo? Eu acho que é isso que o compliance, principalmente nas empresas maiores, deve entrar. Compliance deve olhar para compras e falar, amigo, o teu critério é um critério de responsabilidade corporativa e social, ou o seu critério é só dinheiro? Né? Porque uma coisa é eu mapear vários fornecedores com o mesmo nível técnico, de prestação de serviço, de qualidade, e eu saber qual é o preço de mercado, e eu saber quanto custa aquela mão de obra. Por que as grandes empresas de vigilância, quando perdem um cliente, quebram e levam todo mundo a rodo? Porque ele trabalha no limite. Se um cliente não pagar, ele não paga a folha. Ele não tem reserva, ele não tem capital de giro. Por quê? Porque o preço é tão insano, entendeu? Então, assim, o quanto o cliente não é responsável pelo dano do fornecedor. Isso é uma análise completa que você faz, a tua relação com ele, entendeu? Uma vez, num cliente, eu estava conversando com terceirizado de serviço médico por questões de cota de pessoas com deficiência. Eu falei, você não consegue fazer um mapeamento da classificação internacional de funcionalidade, que é o conceito de OMS, que já está na Lei Brasileira de Inclusão, que é uma análise mais completa, e você sai só daquela questão de CID? Ela falou, doutora, eles me pagam R$18 o exame periódico e o exame admissional. E eles, por cabeça, e eles querem, isso eu estou te falando de não muito tempo atrás, tá? Uns 4, 5 anos atrás. E eles querem que eu faça, tipo, 150 pessoas em uma semana. Não tem condições de fazer isso. Eu falei, tá, então você no máximo fala, oi, tudo bem? Qual é o seu nome? Você está bem? Sim, estou bem, tá bem, próximo. É isso, teu exame periódico. Então, assim, o quanto a empresa está olhando para isso? Porque a conta vai começar a chegar. E a conta não vai começar a chegar só com risco psicossocial, ela vai trazer à tona, eu acho que esse risco traz à tona
um assunto que ele vai começar a ficar, e é o que você falou, se ele vai para o Ministério Público do Trabalho, a gente está falando em TAC, a gente está falando de ação civil pública, a gente está falando na casa do milhão. Não é nunca abaixo disso, né? Então, quer dizer, além da questão, né, que algumas empresas se preocupam com questão reputacional e tudo, eu estou pensando assim, eu espero que tudo isso gere um movimento que ajude nas grandes empresas compliance a exigir a prestação de contas de todo mundo, né, e ter essa visão macro. Nas pequenas e médias, como a Mariana falou, a gente começar a conseguir mostrar para eles o quanto eles podem ganhar e ter um valor, né, disso, inclusive de conseguir novos contratos e tudo isso. Então, assim, eu espero que seja algo para manter esse assunto na crista, né? Isso volta para a estratégia da empresa. É a estratégia da empresa não ser solidário a esse risco, controlar esse risco, então vai colocar ali no requisito mandatório de compras ali. Na hora de comparar os fornecedores, o requisito mandatório é respeito às NRs. E aí precisa sim verificar. E aí eu vejo também o compliance zela muito pela reputação da empresa. Então, a gente fica muito preocupado com essa situação, porque numa dessa, você fica proibido de licitar, você tem uma publicação dessa situação, e aí ninguém contrata mais a empresa não consegue mais fechar negócios. Então, está tudo relacionado. E quando a gente olha para tudo isso, eu vejo muitos pontos de compliance, além da due diligence, além do canal de denúncias. Tem a ver com a cultura, com a estratégia, tem a ver com, de fato, quais os valores que a gente não negocia. Então, é uma conversa estratégica com o conselho. Eu acredito que o profissional de compliance pode trazer todos esses temas que você está falando na matriz de risco, né? Para, pelo menos antecipadamente, mostrar que olha o caminho que a gente está indo. Porque se você fala de um fornecedor que está cobrando o mínimo do mínimo do mínimo, que não é possível, então claro que você vê aí um risco à dignidade da pessoa humana. Trabalho decente. Trabalho análogo ao escravo, mas também você vê se aquele fornecedor está trabalhando no mínimo, será se ele está pagando os impostos? Ou será se ele está pagando uma propina, uma facilitação para se livrar de alguma situação de fiscalização? Então, o risco fica a 360. Ou ele está pagando o sindicato para ter um acordo coletivo com piores condições de trabalho, como aconteceu na Argentina, que foi parar no FCPA, e a gente está falando de coisa de 23 milhões de dólares depois de um acordo pela metade. Por quê? Porque a empresa, através de um negociador sindical, estava comprando o sindicato da categoria para fazer um acordo coletivo pior para os empregados dele, para que ele conseguisse vencer a concorrência e ter preços mais baixos. Então, o compliance na área trabalhista, na área de segurança do trabalho e na área sindical, ele é muito complexo, e você tem que saber onde mora o perigo, porque senão você não sabe o que você vai olhar. A área sindical é uma área muito, muito insegura, né? Ao mesmo tempo que você tem sindicatos mais sérios, você tem, por exemplo, o sindicato dos bancários, eles têm um canal de denúncia para eles, de assédio, do sindicato. Então, o bancário, ele não denuncia no banco, ele denuncia no sindicato. Porque ele sabe que lá ele vai ter segurança, e ele sabe que o sindicato vai atuar. Da mesma maneira que as pessoas vão para o Ministério Público do Trabalho, porque sabem que o Ministério Público do Trabalho vai atuar, entendeu? Então, assim, é toda uma situação bem complexa. Estou vendo aqui no chat que a Renata colocou. Então, o intervalo de 11 horas não é NR, tá? É CLT, são os intervalos obrigatórios da CLT, artigo 71, 74, por ali. Você tem 1 hora de intervalo, até 2, você tem 11 horas entre jornadas e você tem 35 horas de DSR. E muitas empresas não cumprem, esquecem. E muitas empresas acham que se pagar hora extra está tudo certo. Esse é o grande problema, porque não é só pagar hora extra, você tem que ter
o cumprimento da jornada, porque a jornada é vista como uma parte da segurança do trabalho, né? Porque te dá fôlego para descansar, retomar, né? As próprias férias. Eu tenho clientes que, quando veio as férias parceladas, para o nível operacional, por política interna, é proibido parcelar. Não pode. Chão de fábrica, só assim, alta gerência, tal, até pode parcelar, mas mesmo assim eles não permitem, tipo, 5 dias, né? Mas o pessoal operacional, não, por quê? Porque o departamento médico falou assim, não dá, a pessoa precisa parar os 30 dias, porque senão ela não vai se restabelecer. Então, isso é uma responsabilidade, né? Então, é complexo e não se esgota aqui. Falando Ainda mais indústria, né, doutora? Porque você vê pessoas que estão arriscando a sua vida e o risco de várias pessoas ao mesmo tempo. Quem trabalha em indústria sabe que não é fácil. É material pesado, são toneladas que estão sendo movimentadas e as pessoas estão ali muito expostas a risco. Então, qualquer erro ali pode ser fatal para várias pessoas. Sim. E se a pessoa chega exausta, né, doutora? Eu adoro fábrica. E isso é verdade, porque você às vezes tem funções que, por exemplo, um operador de empilhadeira, alguma coisa assim, né? As funções são todas muito perigosas, não só para a própria pessoa, mas para quem está ali do lado, né? Então, realmente, você tem que tomar esse cuidado. Oi, Nicole. E aí a gente percebe que a gente já mapeia risco psicossocial há bastante tempo, né? Muita gente achando que a NR1 ali é novidade, mas a gente já coisas ali que tudo isso tem impacto, né? O tempo de férias ali, você cumprir a sua jornada. Eu passei por um lugar que uma vez, gente, eu fui chamada a atenção porque eu fiz menos de 1 hora de almoço, e para mim era uma coisa tão natural, eu almocei, vou ali voltar e vou continuar a minha rotina. E aí falaram, não, é importante, você tem que respeitar 1 hora, e a empresa era super rígida nesse ponto, porque realmente a gente tem que ter esse descanso, às vezes a gente faz coisas ali meio no automático, então a gente já está mapeando aí risco psicossocial há muito tempo. A NR veio aí para dar essa questão da jornada é uma das coisas que a OIT considera uma das principais coisas. Sim. E doutora Maria, assim, para a gente já caminhando aqui para o final, já estamos... muito boa, muito rica. Você trouxe um dado, né, ali no início, né, que até março ali, uma média de 70% das empresas ainda estavam tentando entender o que era NR1, né? Então a gente ainda tem empresas que não começaram, que estão ali caminhando a passos muito curtos ali sobre a NR1. Então, o que você pode deixar assim para a gente de dica, de conselho, principalmente que tem muito profissional de compliance, como o Geraldo também bem trouxe, a gente vê que a coisa não está acontecendo ali, a gente toma, a gente chama aquela responsabilidade. Então, o que é indispensável para a empresa ter ali de imediato, a curto prazo, e o que são ações ali que de forma que eu posso realmente ir desenvolvendo ali a médio, longo prazo, que eu consigo, não um tempo, né, porque a NR já está aí, já bateu na porta, mas que eu consigo ir desenvolvendo a longo prazo, e o que não. Se tiver alguém aqui que está começando sobre NR1 hoje, o que eu tenho que fazer? Tá. Você sabe que isso foi uma das coisas que o próprio Ministério do Trabalho usou como justificativa para não prorrogar, né? Ele falou, vocês me pediram 1 ano atrás, porque vocês tinham que olhar para isso. Aí vocês estão olhando de novo no mês antes. Deixaram. Ele falou, então tá, vocês me pediram mais 1 ano para cuidar, e agora não cuidaram, então tá. Então, assim, eu acho que o essencial é você ter esse mapeamento de risco o mais rápido possível, tá? Sem pesquisa de clima, pelo amor de Deus, sem achar que é só dar um cartão multibenefício que tem em consulta psicológica. Por que o mapeamento de risco? Porque depois você vai trabalhar no plano de ação. Então, o que você vai melhorar, você vai pôr no teu plano de ação. Então, não é o mapeamento de risco, para vocês entenderem, o mapeamento de risco não é assim, eu vou fazer hoje, eu vou resolver. Não é isso. Tem coisa que você vai resolver a mais longo prazo, né? Jornada de trabalho, você vai ter que fazer um planejamento de turnos, um planejamento geral. De repente, você vai ter que contratar gente, ou você vai chamar o teu jurídico e falar assim, olha, eu tenho essa e essa situação, encaixa um trabalho temporário aqui para eu desafogar o meu pessoal, por exemplo, são análises que você vai fazendo. Então,
eu acho que mapear o macro é o essencial, com alguém que realmente vá fazer uma coisa mais séria, tá? E aí você trabalha no plano de ação, aí você vai fazendo as melhorias. E qual é o critério do plano de ação? O maior risco com o maior número de pessoas envolvidas é o que eu vou resolver primeiro. Entendeu? Esse é o critério de plano de ação de INR para todos os riscos, químico, físico, biológico, ergonômico, que for, tá? Então, assim, quem está há 7 dias de estar em vigência, 6, né? Porque a gente já está às 9 da noite, vai arriscar. E assim, Nicole, eu ouço de colegas de trabalho meu, tá? De grandes escritórios, eu já ouvi gente dizendo que está falando para cliente não mapear. Então, eu acho que assim, vai dar em nada, de que vai prorrogar. É uma multazinha administrativa, né? Não é só isso, né? Mas tudo bem. O Ministério Público do Trabalho está com uma força-tarefa de doença mental há muito tempo. Eles foram fazer formação, eu vi uma reportagem, fizeram formação na Unicamp para isso. Tem um monte de empresa sendo investigada por doença mental há um tempão no Ministério Público do Trabalho, não é de hoje. O pessoal tendo que assinar TAC, tendo que tomar providências, tendo que fazer coisa, levantar, não é de hoje. Então, assim, não é uma multa administrativa. E para quem é de compliance, eu vejo essa preocupação, quer dizer, é uma questão de responsabilidade da empresa cumprir uma legislação e cumprir da maneira correta com o comprometimento, né? Como você vai fazer isso? Eu falo que tem gente que aprende pelo amor e tem gente que aprende pela dor. Tem gente que vai precisar de um TAC, vai precisar de uma ação civil pública, né? Depois vai dizer que não, que a gente trabalha isso, aquilo, mas não é, né? A gente fala, você fala de responsabilidade social há muito tempo, mas a responsabilidade social hoje da empresa, ela não é uma responsabilidade social focada nos anos 90 de assistencialismo. Ela é olhar para o teu negócio e ver o impacto que você tem no seu negócio, não só nos teus empregados ou nos teus fornecedores diretos, mas quando a gente fala de stakeholder nessa área, você fala de comunidade civil ligada perto de onde você mora. Eu estava na Câmara Espanhola, foi um pessoal da Câmara Espanhola do Peru lá falar sobre como eles estavam fazendo as questões de organização em relação à diretiva europeia, treinando as empresas. E a Repsol do Peru, ele falou que eles fizeram um mapeamento de due diligência de direitos humanos e eles definiram não investir onde eles iam investir, porque o risco era muito alto, não compensava. Entendeu? Então, é essa responsabilidade que a gente está falando hoje. Não é pagar a ONG, dar dinheiro para não sei o quê, fazer diversidade bonitinha nas datas, entendeu? E compliance tem um papel muito forte nisso nas empresas maiores, e, como a Mariana falou, nas menores, a luta em glória é nossa, né? De tentar cada vez mais mostrar a importância do tema, né? E exigir esse cumprimento, esse planejamento. É isso. Cuidado com o social washing aí, a visão do SG de capa de revista, mas que no fundo não acontece. Muito bom você falar da razoabilidade. Então, quem não implementou, quem está muito atrasado, começa com aquilo que é o risco maior, o risco mais importante. E quem não começou nada, primeiro cuidado, porque o Ministério Público, o Ministério do Trabalho deve ter um histórico aí bem pesado. Então, já começou mal, começa negativo, porque é só olhar Ministério Público, Ministério do Trabalho, as denúncias arquivadas, os afastamentos médicos. Então, quem não começou, já começou na omissão há muito tempo. Então, ninguém começa no histórico zero, começa no histórico já de anos. E também, quem pensa em começar e já pensa, mas está tarde demais, se a fiscalização vier e você já tem um plano de ação, já ter começado, é melhor do que estar só planejando e procrastinando. Com certeza. Então, conversamos aqui com a doutora Maria Lúcia Berrame, sócia da Berrame Advocacia. Quero agradecer muito seu tempo aqui. Eu pedi ali para a comunidade de compliance indicar um nome forte, e dos nomes que foram indicados, com certeza o seu foi o mais forte, o mais
com mais indicações, o Alisson teve bastante culpa nisso. E eu vejo que hoje, assim, com o fruto desse encontro, mesmo que seja rápido, eu já vejo que realmente foi muito acertado ter te convidado aqui. Fiquei com vontade de escutar mais, falar mais. É super recomendada, e eu também recomendo a doutora Maria Lúcia para muitos assuntos. Tem uma pasta grande de serviços. Então, eu quero agradecer também a todo mundo que está aqui. Algumas pessoas associadas vão ver depois desse dia, aí temos um tempinho ainda para rever. Em especial a Nicole Mendes, que mediou aqui essa conversa, tá? Então, eu fico muito feliz, muito honrado pela sua voluntariamente, você deu aqui seu tempo, né, doutora Maria Lúcia, e todo mundo aqui também de encontrar conosco. Perfeito? Não, imagina. Eu que agradeço, e principalmente eu acho que é um diferencial do grupo, né, Geraldo, de você de estar dando essa visibilidade e essa importância de um tema que é ligado a uma área que normalmente as empresas não olham muito, que é a trabalhista e a segurança do trabalho. Então, acho que compliance está começando a olhar para essa área como uma área importante. E eu acho que também no compliance, quem sair na frente vai conseguir ter um diferencial, né, de ter experiências e de começar a discutir. E é o que a gente sempre fala, o Alisson sabe disso, nenhum profissional é obrigado a saber de tudo, né? Por exemplo, eu tenho parceiros em área tributária, eu tenho parceiros em área criminal, enfim. O compliance ele tem que justamente se valer de profissionais técnicos para poder receber o input técnico necessário, que vai permitir uma correta tomada de decisão e de planejamento, né, desse compliance e dessa atitude da empresa. Eu concordo muito com você quando você fala da questão do social washing. Eu escrevi um artigo num congresso na Universidade de Salamanca, o ano passado, acho que foi, em que eu fiz um estudo, uma comparação dos programas de ESG publicados versus relatórios de equidade. Não considerei salário, tá? Não considerei, porque tem a história do CBO e tal. O que eu considerei? As empresas dizerem que tinham planos de desenvolvimento de mulheres, né? Que era não na transparência e sim no ESG, no site. Não bate, né? Muitas empresas com a situação. Nossa, depois compartilha com a gente, eu gostaria muito de ler esse artigo. Vou mandar o artigo. Quando eu fui fazer um evento no Migalhas, a Inês esteve lá, né, Inês? Lembra da lei de transparência? Eu queria que as empresas fossem falar sobre as experiências, como estavam desenvolvendo as mulheres e tal, e peguei empresas que eu tinha contato, que tinha lá, que tinha pipeline para desenvolver mulher e tal, e não. Aí eu falei, bom, então eu vou chamar 2 consultoras de RH que tem muita experiência, que é a Inês e depois a Márcia Armstrong também, para elas falarem o que pode ser feito, porque as empresas mesmo que diziam que tinham, não posso ir, não tem. E teve uma que foi sincera, Malu, não tem, desculpa, só está no site. É por isso que temos que falar cada vez mais nisso, porque a gente está longe. Obrigado, pessoal, boa noite, até o próximo encontro aqui da Compliance Insights.